Saúdo a todos os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, lá na carta de Paulo aos Colossenses. Hoje nós daremos início ao capítulo de número 2, seguindo então a nossa série de meditações nessa riquíssima carta da palavra do nosso Deus. Colossenses 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Todos encontraram? Farei a leitura de Colossenses 2, do 1 ao 7. Os irmãos acompanhem em suas Bíblias atentamente o que Deus nos diz em sua palavra. A palavra do Senhor diz assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confirmado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém. Oremos nesse instante. Ó Deus, como é bom, ó Deus, abrir a palavra do Senhor, no dia do Senhor, com o povo do Senhor. Para Deus, sermos abençoados através da Tua palavra, edificados, trabalhados, ó Deus, para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. Ó Deus, nós precisamos da Tua palavra. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Porque, ó Deus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ó Deus, a Tua palavra é o nosso alimento. A Tua palavra, ó Deus, é quem nos dá crescimento espiritual. A Tua palavra, ó Deus, é quem nos mantém firmes em nossa caminhada, em meio a tantas tribulações. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Fala conosco apesar das limitações, das imperfeições do pregador, apesar, ó Deus, das limitações da nossa mente, ó Deus, da nossa facilidade, ó Deus, em se distrair, apesar de tudo isso, ó Deus, apesar do inimigo, ó Deus, que trabalha sem cessar, para que nós não ouçamos a Tua palavra, ó Deus, apesar de todos esses empecilhos. Fala conosco, ó Deus, venha até nós com a Tua palavra e trabalhe em nós, molda o nosso caráter. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus e com a ajuda do Teu Santo Espírito. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos ou ouvimos histórias dos cristãos que morreram por causa de Cristo, nós ficamos impactados. Quando nós conhecemos as histórias de tantos cristãos que sacrificaram a sua própria vida por causa do reino de Deus, nós ficamos emocionados, motivados. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando nós conhecemos algum crente que está perto da morte, seja por uma doença ou por uma idade avançada, e vemos naquele irmão a convicção da salvação, a certeza de que se ele morrer, ele estará com Cristo. Essa convicção, irmãos, nos motiva, nos anima. Nós ficamos impactados com esses testemunhos de cristãos que estão prontos para morrer e de alguns que já morreram e ainda morrem por causa do Evangelho. Morrer por Cristo, irmãos, ou ter convicção por Cristo na hora da morte, é uma nobreza, é uma atitude muito nobre, e que a história da igreja narra fatos de vários cristãos que vivenciaram isso em suas vidas. Tertuliano vai dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. E quando nós olhamos, irmãos, para a história da igreja, nós vamos ver que isso é uma realidade, pois muitos e muitos cristãos morreram por causa do Evangelho. A nossa própria igreja, eu não canso de dizer isso, a nossa própria igreja é um testemunho disso. O primeiro homem no Brasil a morrer pela fé cristã foi aqui, na nossa cidade, até onde está registrado. Irmãos, muitos de nós desejam ser como esses homens, ter a fé e a convicção destes homens e dessas mulheres que sacrificaram as suas vidas por causa do Evangelho. Mas será, irmãos, que nós estamos igualmente dispostos a viver por Cristo? Muitos querem morrer por Jesus, morrer pelo Evangelho, morrer pela causa da fé cristã, mas e quanto a viver por ela? Será que nós estamos igualmente dispostos? É claro, irmãos, eu não quero de maneira nenhuma diminuir ou desprezar o valor do sacrifício desses santos homens de Deus.
O ponto, irmãos, é que é muito fácil nos emocionarmos com histórias de coragem extrema, de convicção extrema, mas quando se trata de nós mesmos, abrirmos mão do nosso conforto, da ambição desmedida, quando se trata, irmãos, de nós abrirmos mão dos prazeres momentâneos em prol de viver para Cristo, em prol da glória de Deus, poucos estão realmente dispostos a fazer tal sacrifício. Os nossos heróis do passado, são assim que eles são conhecidos, os heróis da fé, que nos encorajam, irmãos, com os seus exemplos, só foram capazes de morrer por Cristo, porque antes disso eles estavam dispostos a viver por Ele. Nem todo crente, irmãos, é chamado a morrer por Cristo literalmente. Talvez você não tenha que perder a sua própria vida literalmente por causa da sua fé, por não negar a Jesus, mas todo crente é chamado a viver pela fé. O apóstolo Paulo diz, irmãos, em Romanos 1, que o justo viverá pela fé. Em Filipenses 1, 21, Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja, irmãos, só era possível para Paulo olhar para a morte como algo benéfico, como lucro, porque o seu viver era Cristo. Ele só estava pronto a morrer por Jesus, porque antes disso ele vivia por Jesus. Em outras palavras, irmãos, o martírio ou a convicção da salvação na hora da morte pressupõe uma vida comprometida com o Evangelho. Paulo inaugura o capítulo 2 de Colossenses nos ensinando isso, nos ensinando justamente a como viver para Cristo, a importância de viver para Cristo. E o versículo 6, irmãos, desse texto, resume muito bem a ideia central do que Paulo quer nos ensinar aqui, quando ele diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Isso resume, irmãos, o que também está no capítulo 1, versículo 10, viver para o inteiro agrado de Deus. E Paulo vai nos mostrar aqui, irmãos, como viver para Cristo. Talvez, irmãos, em algum momento das nossas vidas nós nos perguntamos: como eu posso viver a minha vida para Cristo? Paulo nos ensina isso aqui. E Paulo nos ensina, irmãos, de duas formas diferentes. Primeiro, com o seu testemunho, com o seu próprio exemplo. Paulo vai mostrar, irmãos, que ele dedica a sua vida, sacrificando o seu conforto para o bem-estar da igreja, lutando para encorajar aqueles irmãos a viver por Cristo. Os versículos 1 a 3 dão conta disso. E depois, irmãos, Paulo vai ensinar o que é viver para Cristo por meio de uma advertência. Paulo alerta os colossenses contra os falsos mestres, contra as heresias que estavam sendo ensinadas em Colossos, que tentavam desviá-los da centralidade de Cristo. Paulo mostra, irmãos, que para viver por Cristo é necessário evitar os caminhos alternativos, é necessário evitar esses falsos caminhos de falso conhecimento que são pregados através de vãs filosofias ilusórias. Paulo vai mostrar isso do versículo 4 ao 7. Paulo nos encoraja aqui, irmãos. Paulo nos encoraja a estarmos enraizados em Cristo, alicerçados na fé em Jesus Cristo. Ao estarmos arraigados nele, irmãos, vivendo somente para Ele, nós somos fortalecidos a enfrentar todos os desafios, todas as tentações, todas as falsas propostas de conhecimento. Nós seremos capazes de lutar contra essas coisas quando nós vivemos somente para Cristo. Que então, irmãos, nós possamos nos inspirar, nos motivar através do exemplo dos santos homens de Deus que morreram no passado e que ainda morrem por causa da sua fé e que têm convicção da salvação na hora da morte. Mas que nós, irmãos, estejamos ainda mais motivados pelos ensinamentos de Paulo aqui aos Colossenses. Que busquemos, irmãos, viver uma vida comprometida com o Evangelho, fundamentada em Cristo, que é a nossa esperança e a nossa salvação. Andai nele. É isso que Paulo nos ensina aqui. E eu quero tomar essa frase, essa fala do apóstolo Paulo no versículo 6, como tema da nossa meditação de hoje. Andai nele. E aí, irmãos, Paulo vai começar falando a respeito da sua luta. Não como uma forma de se vitimizar, mas ele fala da sua luta, nem tão pouco para se aparecer ou para se mostrar melhor do que os outros irmãos, mas para encorajá-los. Paulo fala dos sofrimentos que ele havia enfrentado em favor daqueles irmãos, para que eles estivessem motivados. Olha o que diz os versículos 1 a 3. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós e pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confirmado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Veja, irmãos, para que os colossenses continuassem firmes na fé, para que os colossenses vivessem em Cristo, era necessário que eles fossem motivados, era necessário que eles fossem encorajados, e é justamente isso que o apóstolo Paulo oferta a eles nesses versículos de 1
a 3, compartilhando a eles, irmãos, tudo que ele havia sofrido, tudo aquilo que ele havia enfrentado em favor daqueles irmãos e também em favor de outras igrejas que estavam sob os seus cuidados pastorais. No versículo 1, irmãos, assim como no versículo 24 do capítulo anterior, que nós meditamos na semana passada, Paulo fala da sua preocupação. Paulo era um pastor que se preocupava com as suas ovelhas, se preocupava com o povo que estava sob os seus cuidados. E ele fala, irmãos, da preocupação, do sofrimento que ele estava sofrendo na sua carne, em benefício daquela igreja, para que aqueles irmãos fossem apresentados perfeitos diante de Deus. Paulo sofria para o crescimento espiritual daqueles cristãos. E perceba, irmãos, que ele usa aqui no capítulo 2, versículo 1, a palavra luta. Paulo diz: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta eu venho mantendo por vós. É a mesma ideia, irmãos, do versículo 29 do capítulo 1, quando Paulo diz que se esforçava o mais possível. Esforçar e lutar, no grego, era a mesma palavra, tinha a mesma raiz, a palavra agon, de onde vem a nossa palavra em português, agonizar. Ou seja, irmãos, o apóstolo Paulo agonizava, se esforçava, lutava em oração pelos cristãos de Colossos e também por outros cristãos daquela região que não o conheciam face a face. A palavra luta aqui, irmãos, se refere às batalhas que aconteciam nas arenas do Coliseu, onde os gladiadores lutavam uns com os outros, ou às vezes lutavam com feras, com leões. Essa é a mesma palavra usada nesse contexto que Paulo utiliza aqui. Enquanto, irmãos, os gladiadores lutavam uns com os outros ou com as feras, a fim de preservar a sua própria vida e conseguir a glória atlética, a glória daqueles esportes, o apóstolo Paulo lutava, assim como um gladiador, desgastando a sua vida, correndo risco de morte, se esforçando, agonizando, não para salvar a sua própria vida, mas para beneficiar a igreja do Senhor. E não para a sua própria glória, mas para a glória de Deus. Veja, irmãos, o quanto Paulo se identifica com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem a agonia na sua carne para o bem de outra pessoa, para o bem da sua igreja. Perceba, irmãos, eu disse que Paulo agonizava em oração por aqueles irmãos, mas o texto não fala nada sobre oração. A palavra oração não é mencionada aqui de forma explícita nesse trecho. Paulo apenas fala da luta que ele enfrentava pelos colossenses e pelos outros crentes de outras igrejas. Mas, irmãos, estando preso em Roma e sem nunca ter visto aquela igreja, como Paulo poderia lutar por eles? Como Paulo poderia sofrer, se preocupar e demonstrar isso a eles? Nesse caso, irmãos, só existe uma forma de luta: a oração. E além de nós deduzirmos isso por inferência, Paulo faz um paralelo no final dessa carta, no capítulo 4, versículo 12, falando a respeito de Epáfras, que foi o homem que plantou essa igreja em Colossos e que estava preso com Paulo. Paulo diz o seguinte: cumprimenta-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, que sempre luta por vós em suas orações. Então veja, irmãos, Paulo fala das lutas de Epáfras e essas lutas eram em oração. Obviamente, então, a palavra luta aqui no capítulo 2, versículo 1, também se refere à oração. Epáfras orava para que aqueles irmãos permanecessem maduros e plenamente seguros na vontade de Deus. Exatamente o que o apóstolo Paulo fala aqui nessa passagem. Irmãos, veja, o apóstolo Paulo sofria na sua carne. Ele agonizava em oração pelo povo de Deus. Irmãos, isso nos ensina algo sobre oração. Isso nos ensina um princípio que nós já gostamos de entender. Irmãos, vocês já perceberam como nós tratamos a oração como a última opção, como o último recurso? Quando algum irmão nos fala de alguma dificuldade ou de alguma tribulação que ele está enfrentando, nós costumeiramente dizemos: vamos orar, né? A única coisa que a gente pode fazer é orar. Como se orar, irmãos, fosse o último recurso. Como se nós disséssemos assim: já que eu não posso fazer nada de bom, já que eu não posso te ajudar, já que eu não posso te socorrer, eu vou orar por você. Irmãos, essas atitudes revelam a nossa teologia da oração. Essas atitudes revelam como nós não compreendemos o que é oração. Veja, irmãos, Paulo estava preso. Paulo não poderia ir até Colossos. Paulo não poderia debater com aqueles falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja de Cristo. Então, ele ora. Mas ele ora não como um último recurso. Não como alguém que está de mãos atadas e não pode fazer nada de relevante para aqueles irmãos. Ele trata a oração aqui, irmãos, como uma batalha que ele vem travando. Ele trata a oração aqui, irmãos, como uma luta, como algo que faz com que ele sinta agonia na sua carne. Veja, irmãos, nós devemos olhar para a oração com essa perspectiva. Nós devemos olhar para a oração dessa mesma forma, irmãos. Certamente,
a luta desses homens, Paulo, Epáfras e os seus outros colaboradores que estavam com ele na prisão, não era uma luta em vão, irmãos. Não era uma luta sem resultado. Deus abençoaria o seu povo por intermédio dessas orações. Deus cuidou das suas igrejas ali na Ásia Menor, através da oração desses homens de Deus. Portanto, irmãos, nós aprendemos que a oração é tudo o que nós temos. A oração não é o último recurso, a oração é o nosso principal recurso. Nós devemos orar, irmãos, para que nós cresçamos na fé. Nós devemos orar para que o povo de Deus cresça, amadureça, seja perfeito diante de Deus, usando a linguagem do apóstolo Paulo aqui. E Paulo prossegue no versículo 2 e 3, e o texto vai mostrar, irmãos, quais eram os seus pedidos, o que reforça ainda mais a ideia de que luta aqui é oração. O versículo 2 vai mostrar quais eram os pedidos do apóstolo Paulo. E ele vai dizer aí na primeira frase, para que o coração deles seja confortado. Veja, Paulo lutava em oração para que o coração da igreja de Cristo fosse confortado. E confortado aqui, irmãos, tem o sentido de animado, encorajado, motivado. Corações desanimados, irmãos, geram pessimismo dentro da igreja. E esse pessimismo cria um ambiente ideal para as heresias, cria um campo propício para o inimigo semear falsas doutrinas. O povo, irmãos, não poderia estar desanimado. O povo não poderia estar esmurecido. Porque quando aqueles hereges viessem com seus falsos ensinos, o povo não teria ânimo para combater. Então Paulo ora para que o povo de Deus esteja animado, esteja fortalecido no Senhor, na verdade do Senhor. E Paulo continua, irmãos, e ele faz mais um pedido. Ele também intercede, irmãos, para que aqueles irmãos estejam vinculados em amor. E veja, irmãos, preste atenção no que Paulo vai dizer aqui. Vinculados em amor. Paulo, irmãos, além de perceber que o povo necessitava ser encorajado, o povo também precisava estar unido. O povo também precisava viver em união, irmãos. Vinculados no amor de Deus. E este vínculo, irmãos, de acordo com Efésios, capítulo 4, versículo 3, ele é promovido pelo próprio Espírito de Deus. Paulo mostra, irmãos, que uma igreja unida e uma igreja animada é capaz de combater o falso ensino, é capaz de combater as falsas heresias. Essa é uma das causas, irmãos, porque muitos falsos ensinamentos entram muitas vezes nas igrejas, porque o povo de Deus não se mantém unido, com o mesmo propósito, com o mesmo ideal. Às vezes um está com a mente numa coisa, outro em outra. Às vezes um está buscando um propósito, outro está buscando outro. Mas quando a igreja de Cristo, irmãos, está unida no mesmo propósito, tal como a igreja primitiva é narrada lá em Atos, unânimes, juntos, em concordância, todos unidos, aí sim, irmãos, a igreja pode lutar contra as heresias. O apóstolo Paulo tinha isso em mente, por isso ele ora para que aquele povo viva em comunidade, de maneira fraternal. E no final, irmãos, do versículo 2, Paulo vai mostrar que quando a igreja está unida, quando a igreja vive em união, em amor, isso resulta numa rica compreensão e forte convicção do mistério de Deus, do Evangelho, desse mistério que estava oculto por gerações, por séculos, como Paulo disse no capítulo anterior, e que agora foi revelado, que é Jesus Cristo, a sua obra, a sua pessoa e a sua obra. Além disso trazer, irmãos, também encorajamento, firmeza, perseverança na luta contra o falso ensino. Em resumo, irmãos, Paulo ora para que o povo viva em unidade, e uma vez unidos, eles permaneceriam firmes no verdadeiro Evangelho. Eles permaneceriam firmes no verdadeiro Evangelho que eles haviam recebido através da pregação. João Calvino, ele faz um comentário interessante sobre esse texto. Ele diz assim: Paulo protege os filhos de Deus dentro dos limites do Evangelho, para que não desejem conhecer algo mais. Veja, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo faz aqui. Paulo cerca o povo de Deus com as suas orações, cerca eles do verdadeiro Evangelho, para que eles não desejem algo mais. Preste atenção nisso, irmãos. Preste atenção no que esse texto nos diz aqui. O apóstolo Paulo ora, irmãos, para que o povo de Deus não anseie nada além de Cristo. Essa era, irmãos, uma das principais heresias que estavam sendo pregadas aqui. O povo estava dizendo aos colossenses, olha, os hereges estavam dizendo, Cristo é importante, Cristo é fundamental, mas ele é só o começo. Você deve ter Cristo e algo mais, um conhecimento especial, um conhecimento diferenciado, um conhecimento secreto. O apóstolo Paulo diz que eles deveriam permanecer no mesmo Evangelho que eles haviam recebido. Veja, irmãos, essa é sem dúvidas o problema que nós temos enfrentado nos nossos dias também. Muitas pessoas não desconsideram Cristo. Muitas pessoas hoje em dia, irmãos, dentro da igreja, não desmerecem a pessoa de Cristo. Apenas
querem algo a mais, querem algo além dele. Veja, irmãos, quando nós queremos algo além de Cristo, nós estamos desprezando o Filho de Deus. Nós estamos dizendo que ele não é suficiente. E este, irmãos, era um dos lemas da Reforma Protestante. Somente Cristo. Nós não precisamos de nada além de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo mostra aqui aos Colossenses. O cumprimento desses pedidos, irmãos, seria essencial para que aquele povo conhecesse o Senhor Jesus Cristo. Aquele que, de acordo com o apóstolo Paulo, é o portador de toda a sabedoria, de todo o conhecimento que estava oculto. Essa busca, irmãos, deve ser contínua. Essa busca, irmãos, deve ser constante na vida do crente. E Paulo mostra isso aqui através da sua oração. As orações do apóstolo Paulo, irmãos, se identificam com as orações de Jesus. Paulo sofre em oração pelo seu povo, assim como o Senhor Jesus Cristo sofreu em oração quando estava prestes a ir para a cruz salvar o seu povo. Paulo é um pastor que imita o Senhor Jesus Cristo. A luta de Paulo encorajou não apenas os colossenses, irmãos, mas ela encoraja também a nós. Nós devemos buscar constantemente um relacionamento mais profundo com Cristo, estudando a sua palavra individualmente e com o povo de Deus, orando individualmente e com o povo de Deus, meditando nas verdades de Deus de forma individual, mas também com o povo de Deus. E quando nós fizermos isso, irmãos, nós estaremos firmes na fé, prontos a viver nele, prontos, irmãos, a se desviar do falso ensino, prontos a entregar a nossa vida e, se possível, até morrer pela causa do Evangelho. Paulo mostra o seu sofrimento aqui como algo que motiva os crentes. É isso que acontece, como usando o exemplo que eu citei no começo, é isso que acontece quando nós vemos o sofrimento de muitos cristãos no passado. Isso nos encoraja. Nós, de certa forma, queremos ser como eles, queremos ter a mesma fé que eles, a mesma convicção que eles. Que nós, irmãos, também possamos, além de nos inspirar no exemplo desses irmãos, que nós também possamos ser exemplos para outros cristãos. Que nós possamos, irmãos, entregar a nossa vida em prol do Evangelho e que a nossa vida também seja algo que motiva o povo de Deus. Amém, irmãos? Em segundo e último lugar, Paulo traz uma advertência aos Colossenses. E essa advertência também iria motivar aqueles irmãos, iria impulsioná-los no verdadeiro Evangelho, ajudando eles a se desviar das heresias. Versículos 4 a 7 vai nos mostrar isso, onde Paulo diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Irmãos, a forma como o apóstolo Paulo fala aos Colossenses aqui é impactante, especialmente nos versículos 4 e 5. A linguagem que o apóstolo Paulo usa, irmãos, muda o tom da sua declaração aqui aos Colossenses, porque mostra, irmãos, a sua ligação com eles, o seu interesse, a sua preocupação com aqueles irmãos. Perceba o que o apóstolo Paulo diz no versículo 4: assim digo, para que ninguém vos engane. Veja, irmãos, Paulo mostra o seu interesse, o seu desejo de que aqueles irmãos não acreditassem em mentiras, para que aqueles irmãos não fossem enganados. Paulo traz uma advertência aqui, irmãos, amorosa. Isso revela o seu cuidado. Deus corrige o seu povo porque Ele ama o seu povo. E Ele faz isso aqui com os Colossenses através do apóstolo Paulo. Os falsos mestres, irmãos, tentavam enganar os Colossenses, ensinavam mentiras aos Colossenses, com argumentos ilusórios, com conversas bonitas, com mentiras, mas que pareciam verdades. E muitos irmãos, infelizmente, estavam se deixando levar por esses argumentos astutos dos falsos mestres. E o remédio para esse engano era a revelação de Deus, a exposição da palavra de Deus, o pleno cumprimento da palavra de Deus, como o apóstolo Paulo disse na passagem anterior. Isso sim traria a eles, irmãos, uma compreensão completa e ajudaria eles a combater aquelas mentiras, aqueles enganos. Veja, irmãos, nós temos aqui um exemplo de um pastor que se preocupa com as suas ovelhas, com aquilo que elas acreditam, com aquilo que elas ouvem, com aquilo que elas defendem. Veja, irmãos, nós devemos isso é um texto que não se aplica apenas aos líderes religiosos, mas a todo crente. Nós somos responsáveis também pelos nossos irmãos. Nós devemos exortar os nossos irmãos quando esses estão acreditando em mentiras, em heresias, o que hoje, irmãos, é muito fácil. O acesso aos falsos ensinos é muito grande em nossos dias. Os
pregadores de internet, os pregadores de televisão, os pregadores, irmãos, na rádio muitas vezes, estão aí, irmãos, sempre, a todo tempo, trazendo falsos ensinos, falsas doutrinas. Nós vemos isso, irmãos, nas músicas, nós vemos isso nas pregações, nessas palestras. E facilmente, irmãos, nós vemos pessoas sendo levadas por esses falsos ensinos. E assim como o apóstolo Paulo, nós devemos nos preocupar com a saúde espiritual dos nossos irmãos. Nós devemos corrigi-los. E como o apóstolo Paulo dizer, assim digo, para que ninguém vos engane. E Paulo vai dizer, irmãos, que embora ele não estivesse presente com aqueles irmãos, fisicamente, em espírito, ele estava ligado a eles. Talvez, irmãos, alguns hereges pudessem dizer, Paulo nem está aqui, Paulo está em Roma, Paulo está preso. Eu estou aqui com vocês. E talvez esse fosse um dos argumentos dos falsos mestres. E Paulo diz a eles aqui, eu não estou aí com vocês presencialmente, mas eu estou ligado a vocês. Eu sei a respeito de vocês. Eu conheço a fé de vocês. Paulo, irmãos, recebia notícias a respeito daqueles irmãos através de Epáfras, através de Tíquico, que foi o homem que levou essa epístola a eles. Então veja, Paulo conhecia aqueles irmãos. Paulo examinava a fé daqueles irmãos, como ele vai dizer no versículo 5. Ele diz, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa fé, a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Veja, Paulo conhecia aqueles irmãos, embora não o conhecesse de forma pessoal, presencial. Em resumo, irmãos, esses primeiros versículos, os versículos de 1 a 5, deixam claro como Paulo se preocupava com a igreja do Senhor. E do versículo 6 até o final desse capítulo, Paulo começa a defender o Evangelho. E isso mostra, irmãos, como essas três coisas andam juntas. A pregação do Evangelho, a oração e a apologética, ou seja, a defesa da fé, a defesa do Evangelho. E no versículo 6 e 7, Paulo vai trazer aqui essa defesa. E ele traz aqui, irmãos, a ideia central dessa passagem. Quando ele diz, vocês que receberam a Cristo Jesus, o Senhor, andem nele. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é, vocês devem andar no Evangelho que vocês receberam. Vocês devem andar de acordo com a mesma mensagem que vocês ouviram. Paulo tinha certeza, irmãos, que os colossenses ouviram o verdadeiro Evangelho. Porque lá no capítulo 1, no versículo 7, Paulo vai dizer que Epáfras, o homem que plantou aquela igreja, o homem que discipulava aqueles irmãos, era um fiel ministro. Paulo diz então, irmãos, que eles ouviram o verdadeiro Evangelho. Ele diz, olha, vocês que ouviram o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que vocês receberam, andem nele. Andem neste Cristo que vocês ouviram por intermédio da pregação de Epáfras. Vejamos, nós não devemos buscar algo mais. Nós não devemos pregar algo mais. Nós devemos, irmãos, estar firmes naquela velha e boa mensagem. Aquela velha mensagem que é ao mesmo tempo, irmão, uma boa nova. A mensagem do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós não estamos, irmãos, como pregadores, autorizados a pregar uma outra mensagem. Nós devemos pregar toda semana, como uma renovação do pacto de Deus com o seu povo, o mesmo Evangelho, a mesma mensagem que os nossos antigos pais pregaram, a mesma mensagem que muitos crentes morreram por ela. Nós estaremos, irmãos, pecando, nós estaremos nos desviando do caminho se nós adotarmos uma nova abordagem. Nós devemos estar firmes no mesmo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo diz aqui. Isso não significa, irmãos, que Paulo queria uma fé engessada daqueles irmãos, uma fé inativa, uma fé que não crescesse, Muito pelo contrário, irmãos. Paulo visava o crescimento, o desenvolvimento. Como Paulo disse, ele se esforçava o mais possível para apresentar todo homem perfeito diante de Deus, maduro, crescido, desenvolvido na fé. E o versículo 7 reforça essa ideia. Ele diz, nele radicados, ou seja, enraizados, edificados, Paulo usa aqui a linguagem da construção, alicerçados no firme fundamento que é o Senhor Jesus Cristo, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, ou seja, de acordo com a mensagem que vocês ouviram. Para quê? Para crescer, Paulo diz, crescendo em ações de graças. Então veja, irmãos, Paulo entende que o mesmo Evangelho traria a eles crescimento espiritual. Este texto nos ensina, irmãos, a nós estarmos sempre alertas, para nós não cairmos nessas tentações, nesses falsos ensinamentos. Nós devemos ter cuidado, irmãos, com as pregações que nós ouvimos. Nós devemos examinar para ver se é assim mesmo, como examinaram a pregação do apóstolo Paulo. À medida em que eu prego aqui, ou que quem quer que seja prega, você deve examinar para saber se exatamente é aquilo que a palavra de Deus diz. Você deve ser diligente com as pregações que você assiste na internet, no YouTube. Você deve ser diligente, irmãos, quanto às músicas que você ouve.
Especialmente porque hoje em dia muitos cristãos baseiam a sua fé mais em músicas do que nos ensinos da Bíblia. Mais em músicas do que nas doutrinas da Escritura. Nós devemos ter cuidado, irmãos, com aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós cantamos. Existem muitos cristãos aí cantando heresias, cantando falsos ensinamentos, que de forma sutil, de forma ilusória, se apresentam a nós. Devemos estar alertas, irmãos. Não somente defendendo a fé, mas cuidando cada um de si e dos outros. Nós devemos cuidar da nossa própria fé. Eu devo me preocupar para que eu não caia em heresias, mas também devo cuidar dos meus irmãos. Então não se espante quando algum irmão disser para você assim: irmão, não ouça essa música ensina uma heresia. Olha aqui o que diz essa letra. Não fique chateado quando o seu irmão disser assim: olha, não ouça aquele pregador, porque ele é um falso mestre, ele é um falso ensino. Nós vemos uma época, irmãos, em que não se pode criticar ninguém, não se pode avaliar algo para saber se aquilo é bom ou não, mas nós, irmãos, devemos fazer isso. O apóstolo Paulo faz isso aqui. Em outras cartas, o apóstolo Paulo cita ainda por cima alguns nomes. Nós devemos agir de igual maneira. Nessa passagem, irmãos, o apóstolo Paulo nos ensinou, através do seu ministério, o que significa viver para Cristo, as vantagens do sofrimento, os valores do esforço e a centralidade da oração. Ele faz tudo isso, irmãos, para proteger uma pequena igreja na Ásia Menor, uma igreja que nem ele mesmo conhecia, proteger ela dos ataques do diabo. Mais uma vez, Jesus Cristo é exaltado no exemplo do apóstolo Paulo. Jesus Cristo é o centro de tudo isso que o apóstolo Paulo faz aqui. Foi ele que inspirou o seu servo a gastar a sua vida, a agonizar em amor por aqueles irmãos, para que aqueles irmãos pudessem crescer na graça e no conhecimento. E nós, irmãos? E eu e você? Nós seguimos esses passos marcantes ou consideramos um preço alto demais? Nós apenas ficamos admirados, choramos, nos encantamos com a história de outros cristãos que dedicaram a sua vida até a morte, ou nós também estamos dispostos a fazer isso? Quero fazer uma pergunta intrusiva aqui, irmãos. Qual foi a última vez que você sofreu pela causa do Evangelho? Qual foi a última vez que você chorou por causa, em prol da igreja, pelo bem da igreja? Qual foi a última vez que você gastou o seu tempo, cansou, sentiu dores no seu joelho de tanto orar pela igreja? Qual foi a última vez que nós, irmãos, abrimos mão de um conforto em prol do reino de Deus? Qual foi a última vez, irmãos, que nós abrimos mão de uma busca pessoal para socorrer algum irmão, para o bem dele, para o crescimento espiritual dele? Qual foi a última vez, irmãos, que nós agimos como o apóstolo Paulo aqui? Isso é algo, irmãos, que deve ser lembrado a nós de tempos em tempos. Talvez, em algum momento, algum aqui passe por algum contexto em que tenha que entregar a sua vida por Cristo, morrer literalmente. Isso pode acontecer ou não. Isso pode acontecer com alguns e com outros não. Mas viver para Cristo, irmãos, é algo que deve acontecer com cada um de nós que professamos a nossa fé. Somente Cristo nos moverá a esse nível de sacrifício. Somente Cristo, irmãos, nos fará agir dessa forma uns pelos outros. Vivamos para Ele. Busquemos Ele até que Ele venha nos buscar. Amém. Que Deus nos ajude a vivermos nele, neste mesmo Evangelho que nós recebemos. Amém, irmãos?